E já são 22 escolas públicas ocupadas por estudantes em Mato Grosso. Os alunos protestam contra a proposta do governo do estado em realizar parceria público-privada na educação. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Educação de Mato Grosso, Marco. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Ivana. Boa tarde ao telespectador. É uma alegria estar aqui e poder esclarecer esses temas tão polêmicos. Secretário, o Sintep e os professores dizem que esse projeto aí das PPPs, na prática, seria a privatização do ensino público. O governo diz o contrário, diz que essa proposta é para melhorar a eficiência nas escolas. Agora, nessa polêmica toda aí, no pano de fundo, não tem um debate ideológico? A opção preferencial pela iniciativa privada do PSDB contra os sindicatos da CUT e do PT? Pode passar por aí ou passa por aí? A opção preferencial, Lúcio, é a realização dos direitos sociais e uma escola pública gratuita, de qualidade, em que as entregas sejam feitas. Essa é a determinação constitucional. É preciso que a gente cuide de gente, cuide dos alunos, e para isso precisamos de uma estrutura de ensino que seja um ambiente favorável ao desempenho. O que nós vemos, as perguntas do nosso diagnóstico é que a estrutura atual e o modelo atual não atende os alunos da maneira como devia, não atende os ditames de acessibilidade, como acabamos de ver agora no programa, não atende os ditames de segurança. Então é preciso dar atenção aos alunos e, mais do que isso, protegê-los para que eles possam ter um ambiente favorável de ensino. Este é o compromisso governamental e é para isso que a gente estudou um modelo alternativo para buscar a manutenção estrutural das escolas, de maneira que elas fiquem seguras, fiquem confortáveis e o aluno tenha a máxima possibilidade de desempenho acadêmico. Mas até onde vai? Qual é o braço dessa PPP? Porque a Sintep, a população questiona, sim, algumas funções essa empresa estaria à frente, como da direção da escola. A infraestrutura, a obra, até as pessoas entendem que possa ser feito por uma empresa, até porque a escola não tem essa estrutura. Mas, realmente, a direção da unidade vai ficar a cargo da empresa? Não, de maneira alguma. Há muita inverdade sendo dita, há muito terrorismo político sendo feito. Não tem privatização, não haverá cobrança de mensalidades, tem que ser dito com todas as letras, não haverá nenhuma forma de cobrança e a direção da escola, a parte toda pedagógica, ela é uma parte que vai ficar exclusivamente na mão do setor público. As PPPs são pensadas para melhorar a estrutura e construir novas escolas com 25% de economia, com perspectiva de combate à corrupção dentro da gestão pública. Então, o que nós vemos é um modelo que já está fadado ao fracasso, que precisa ser aperfeiçoado, e nós temos um modelo agora novo, que é um modelo onde o público vem antes do privado. A gente sempre pensa que a PPP, ela vai trazer uma nova escola que, ao final do contrato, retorna ao patrimônio público. E demais, é preciso dizer que a educação gratuita e de qualidade é uma obrigação constitucional do Estado. Nem que o Estado quisesse, ele poderia cobrar. Então, isso é muito claro que a gestão pedagógica está na mão da comunidade escolar, os diretores, inclusive, eles vão ter mais tempo, isso aconteceu na PPP de BH, eles dizem que tem 25% a mais do tempo para cuidar da parte pedagógica e dos alunos, porque eles não precisam se preocupar com a escala do vigia, porque eles não precisam se preocupar com a goteira do prédio, com a fiação que falta. Então, isso tem gerado ganhos expressivos no ensino. E é para cuidar de gente que nós estruturamos as PPPs. Secretário, o Ministério Público, ele também quer explicações sobre esse projeto das PPPs aí do governo do Estado. E só agora, depois de instalada a polêmica, é que o governo vem a público para dar maiores explicações. O senhor não acha que isso tinha que ter sido feito antes de se instalar essa confusão? Houve uma falha aí do governo com a sociedade, com os professores, no que diz respeito à comunicação? A grande estratégia é justamente poder fazer esse diálogo de maneira muito intensa a partir do chamamento público que houve. Então, nós estamos numa fase muito inicial, não estão definidas quais serão as escolas. Houve uma primeira proposta, o governador já determinou que haveria uma consulta à comunidade escolar e que essa consulta ela seria feita em que as escolas que não quisessem não vão aderir ao sistema. Nós temos aí 4 meses de modelagem do projeto, porque a parceria público-privada é um instituto muito novo do Brasil e pouco praticado. Então é natural que explicações sejam dadas e a gente quer fazer isso da maneira mais transparente possível. Nós entendemos que vamos apresentar todos os dados ao Ministério Público, a gente é parceiro do Ministério Público no instrumento de controle, na transparência,
transparência e parceiro da sociedade civil, porque queremos um ensino público de qualidade para todos os alunos do estado de Mato Grosso. Então a grande ideia é, temos 4 meses para fechar o projeto, não está fechado, isso é uma fase chamada de manifestação de interesse, então é muito inicial e só isso que foi andado. Foi autorizado uma empresa a ajudar a emitir participações, que é uma empresa pública do estado de Mato Grosso, a tocar projetando o modelo. Agora começamos as audiências públicas, vai haver consulta pública na Assembleia, vai haver consulta pública pela internet e aí então o debate se inicia para que a gente coloque os termos dentro daquilo que é correto acerca da PPP. Bom, mas de qualquer forma a polêmica já está instalada. Como que o senhor pensa em remediar essa situação, principalmente junto aos alunos que já estão ocupando as escolas? A primeira só complementando o que a Vânia colocou, secretária, existe aí alguma dúvida entre a clientela da educação que ligue PPP com aquele escândalo da SEDUC, porque lá tinham empresas, né, que prestavam serviços para a secretaria e que, junto com funcionários públicos, estavam distribuindo propina. Pode ter alguma interferência de um caso no outro? Não é para ter, são coisas absolutamente distintas. Onde houve problemas da Operação Rêmora, são obras de maneira feita tradicional, pela lei de licitações. Então isso é justamente para combater esse tipo de prática que nós estamos pensando em modelos alternativos e modelos que estarão frente à grande fiscalização e controle. Como consertar essa situação? É a gente conversar com a comunidade, explicar. Agora, foi feito muito terrorismo, muita mentira mesmo. Espalharam que iria ser cobrança de mensalidades, que pais iam ser taxados, que a escola ia virar na mão de uma empresa, que a direção ia ser... Então, que a direção ia ser na mão de uma empresa. Foi o Sintep que fez isso? Eu acredito que... Esse terrorismo aí que o senhor está falando? Houve alguns, né, esses servidores, professores muito dignos, mas houve um núcleo de professores que incitaram os alunos e falaram coisas que não são verdade para as crianças. Agora, o que vai ser feito em relação agora à denúncia do que está acontecendo dentro da SEDUC? Vocês instalaram processos internos em relação aos servidores? Os contratos foram suspensos por 60 dias, isso já desde maio, ainda com o secretário interino José Arlindo. Foi instaurada uma grande comissão de auditoria que tinha um prazo de 15 dias, que se findou na sexta-feira. Eu pedi para adiantar todos os processos para que a gente já possa analisar cada um dos casos, fazer as decisões e, naqueles casos que for necessário, fazer as novas contratações, porque é um grande dilema. De um lado, nós temos uma situação em que os alunos demandam as reformas, a gente precisa atender, os alunos não podem esperar, e de outro lado, temos obras paralisadas. No modelo de PPP, por exemplo, isso não ia acontecer. Por exemplo, no modelo, se o VLT fosse PPP, o Estado só começaria a pagar quando estivesse pronto. Pagava pela manutenção da operação. Não teria aí esse prejuízo horroroso de 1 bilhão e 400 milhões. Então é necessário discutir, é necessário pensar nos modelos e nós acreditamos que junto com o Ministério Público, trazendo todas as informações, esse modelo vai ser transparente, vai ser eficaz e vai garantir uma estrutura mínima adequada para os alunos. Secretário, antes desse escândalo da SEDUC, antes de o senhor ir para a Secretaria de Educação, o senhor estava lá na Secretaria de Planejamento. E teve um problema aí relacionado com o reajuste nesse final de semana e que a gente acabou de ver aqui no Jornal do Meio-Dia. O seu substituto no Planejamento, o secretário José Bussic, disse o seguinte, que o reajuste do servidor foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas não tem essa previsão na Lei Orçamentária Anual. Os sindicalistas discordam, diz que tem até documento com essa previsão do reajuste na Lei do Orçamento. Afinal de contas, tem ou não tem? A grande questão é muita desinformação que tem em todo esse processo. A lei orçamentária anual ela foi feita respeitando os limites da lei de responsabilidade fiscal, que é de 49%, com despesa de pessoal. Quando a gente calcula a despesa de pessoal, a gente observa esse limite e calcula uma margem de aumento. Essa margem de aumento pode ser por RGA, como pode ser por crescimento vegetativo de folha e outros aumentos. Por exemplo, o governador decidiu que vai cumprir a lei dos professores e já deu na folha de maio 7% de aumento aos professores. Com o RGA, iria para mais 6% dentro dessa proposta que está colocada. Então, essa margem ela é consumida dentro da lei orçamentária, dentro da rubrica de despesa de pessoal. E não é possível que o planejamento encaminhe à Assembleia uma lei orçamentária extrapolando a lei de responsabilidade fiscal. Agora, Isso é legal. Secretário, por que na LDO
tinha uma previsão específica e na lei do orçamento não tem. Nós temos aí alguns meses de diferença entre a LDO que é entregue em maio e a lei orçamentária. Então isso decorre do espaço em que a despesa de pessoal cresce. E aí você pode fazer a mudança na margem do gasto de pessoal para que sobre ou não para o RGA. Então essa é a grande diferença. Por quê? Em maio de 2015, nós não tínhamos todas as condições de prever a crise tão ruim como veio em 2016. A gente imaginava que poderia haver um processo de impeachment, por exemplo, mas não imaginava que já tivesse afastada tão rápido a presidente da República. Então, esse tempo da previsão orçamentária, ele é um tempo que tem que ser respeitado. Agora, mais do que isso, a grande mudança orçamentária que nós fizemos foi justamente fazer com que o orçamentário andasse junto com a arrecadação, com o financeiro. Então, sempre é possível, dentro da estrutura de aumento de arrecadação, o pagamento orçamentário do RGA. Ainda você pode ter a opção do remanejamento. Você pode pegar da política pública e trazer para a folha, caso não estourasse a lei de responsabilidade fiscal e caso houvesse equilíbrio financeiro. Isso se tiver dinheiro, que hoje o governo diz que não tem. Exatamente. Por isso que é uma falsa questão a dimensão orçamentária. Que tendo dinheiro eu poderia pagar a qualquer tempo, porque o orçamento ele acompanha o financeiro. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Boa tarde ao nosso telespectador.